Olá, meu nome é Maria Edmara, sou estudante do curso de História da UFMA. Hoje eu vou falar um pouco sobre Revolução Industrial. A Revolução Industrial iniciou-se por volta do século XVIII, por 1760. Foi um processo de grandes transformações socioeconômico que começou na Inglaterra. A Inglaterra tinha muitas matérias-primas, mão de obra, havia muitos rios e isso facilitava o acesso dos navios que transportavam mercadoria e pessoas. Pessoas que vinham em busca de trabalho nas fábricas. O modo de produção industrial se espalhou por grande parte do hemisfério norte durante todo o século XIX e século XX. A Revolução Industrial foi uma transição para novos processos de manutenção no período de 1760 e 1840. Localização: Reino Unido inicial, Europa Ocidental e Estados Unidos posteriormente. A mão de obra eram camponeses que migravam de grandes propriedades para a cidade em busca de trabalho nas fábricas. Na maioria, mulheres, pois elas ganhavam apenas um terço do salário dos homens. Eram muitas e por isso eles pagavam menos. Da mesma forma, eram as crianças, eram contratadas porque elas recebiam apenas um terço do salário que os homens recebiam. As jornadas de trabalho eram de 14 às 16 horas, de 16 às 18 horas diárias. Se a pessoa não aceitasse, ela era substituída por outra. Nessa época, havia muita mão de obra e pouco espaço na fábrica. Com a chegada das máquinas, na Revolução Industrial, as relações entre capital e trabalho, os operários, submetidos a condições desumanas de trabalho nas fábricas, elas eram geralmente escuras, frias, úmidas, com jornadas de trabalho muito grandes, com pequenas pausas apenas para as refeições, que eram precárias e muito poucas. Operários não podiam usar relógio, porque só quem podia usar relógio eram os administradores ou os encarregados, porque os operários não poderiam ter acesso para não saber o horário de saída, porque quanto mais tempo eles permanecessem na fábrica, mais mão de obra era lá. Quanto mais trabalho eles faziam, mais seriam os lucros. Por causa de todas essas situações, aconteciam muitos acidentes. O cansaço por falta eles permaneciam muito tempo em pé, perdiam seus membros, ficavam deficientes, outros com problemas respiratórios por causa da situação do ambiente. Muitos deles eram demitidos porque eles perdiam um braço, uma perna, adquiriam doenças e não se recuperavam. Naquela época não havia segurança no trabalho, não havia direitos trabalhistas. Ao longo do tempo, o modo de produção industrial de mercadorias, a forma de organização e a força de trabalho foram se organizando. A relação entre capital e trabalho, a marca na história, domínio do homem sobre novas formas de energia aplicada
a produção industrial. A máquina a vapor foi a tônica de fonte de energia para mover as máquinas. O domínio da eletricidade, os motores a combustão interna, movidos a derivados do petróleo, gasolina e o óleo diesel. Tudo isso vem se desenvolvendo no meio industrial. Ao longo dos anos, as indústrias têm evoluído e os direitos trabalhistas melhorado. E essa foi nossa explicação de hoje.